Olá, seja bem-vindo ao vídeo treinamento de benefícios Vale Transporte do ambiente Gestão de Pessoal para a versão 12. As funcionalidades apresentadas neste vídeo estão disponíveis a partir da release 12.1.1. Este vídeo tem por objetivo exemplificar a realização de cálculo de benefício de Vale Transporte para um funcionário. Veremos a contextualização desse cálculo no módulo Siga GPE. Antes de iniciar o cadastro de benefícios, é necessário atender a alguns pré-requisitos. É necessário possuir o roteiro do benefício cadastrado no período vigente a ser calculado. Acesse Atualizações, Definições de cálculo, Períodos. Para Vale Transporte, inclua o roteiro VTR. Para realizar o cálculo de benefício de Vale Transporte, é necessário possuir verbas com os seguintes IDs cadastrados. Acesse Atualizações, Definições de cálculo, Verbas. Verba tipo desconto com ID de cálculo 0051. Verba tipo provento com ID de cálculo 0052. Verba tipo base, desconto com ID de cálculo 0210. Em manutenção de tabelas, é necessário realizar o cadastro de registros em duas tabelas. Tabela S018, fornecedores de benefícios, e tabela S011, tipo de fornecedores. Tabela S018, fornecedores de benefícios. Nessa tabela são registradas as informações referente ao fornecedor dos benefícios, vale refeição, vale alimentação, vale transporte. Tabela S011, tipos de benefícios. Nesta tabela, é necessário cadastrar os tipos de benefícios. Observação importante: a tabela S018 vem com alguns fornecedores padrão, porém os campos Código do Cliente e Empresa Responsável vêm com conteúdo em branco. Esses campos são obrigatórios e, durante o primeiro acesso à tabela, é importante informar esses campos para cada fornecedor padrão. Caso os fornecedores informados não sejam utilizados pela empresa, necessário deletar o registro. A rotina Layout VT é responsável pelo cadastramento, manutenção e visualização de layouts que serão utilizados para a compra de Vale Transporte, Vale Alimentação e Vale Refeição. Exemplo: Layout VB.ini, utilizado para a compra de benefícios da empresa VB Serviços. Está disponível em outras ações a opção de layouts. Por meio desta opção, é possível visualizar qualquer arquivo .ini e, caso necessário, efetuar a manutenção dos mesmos. Para efetuar o cadastramento de layouts, acesse Atualizações, Benefícios, VT, VR, VA, Layout VT. Nesta rotina, é feito o cadastro dos meios de transporte que serão utilizados no cálculo de benefícios. A cada meio de transporte cadastrado, é possível determinar, por exemplo, valor do benefício, percentual de desconto, teto do desconto. Para realizar o cadastro de Vale Transporte, acesse Atualizações, Benefícios, VT-VRVA, Meios Transporte. Principais campos. Código. Informe um código identificador para o meio de transporte. Este código será utilizado para a realização do cálculo de benefícios. Descrição. Atribua uma descrição ao meio de transporte que será cadastrado. Valor unitário. Informe o valor unitário do meio de transporte. Principais campos. Continuação. Dias fixos. Informe a quantidade de dias fixos que serão utilizados no cálculo do Vale Transporte. Caso este campo seja informado, o cálculo do benefício não é efetuado com base na quantidade de dias do mês, definida no cadastro de períodos. Tipo de benefício. Escolha o tipo de benefício a partir dos valores da tabela S011, tipos de benefício, cadastrado em manutenção de tabelas. Esta rotina é responsável pelo lançamento das informações que serão utilizadas no cálculo de Vale Transporte, VTR. Também é apresentado todo o histórico do cálculo do Vale Transporte que já foi efetuado. Essas informações são apresentadas no grid da parte inferior da tela e não podem ser alteradas. Para efetuar a atualização, acesse Atualizações, Benefícios, VT, VR, VA, Atualização.
Principais campos. Código. Escolha o vale alimentação que deseja atribuir ao funcionário. Dias proporcionais informados. Número de dias proporcionais para a utilização do vale. Este campo possuirá informação dos dias proporcionais gerados no cálculo do vale, de acordo com férias, afastamentos, admissão no mês, etc. No entanto, caso seja necessário, o usuário poderá alterá-lo. Este campo terá prioridade no cálculo de se preenchido. Principais campos continuação. Quantidade de vales dias úteis. Informe a quantidade de vales que o funcionário utiliza por dia. Quantidade não útil. Quantidade de vales a ser fornecida ao funcionário para os dias não úteis, ou seja, sábados, domingos e feriados. Algumas empresas utilizam uma quantidade de vale diferente para os dias não úteis. Lembre-se que é possível registrar mais de um meio de transporte ao funcionário. Ônibus e metrô, por exemplo. Cálculo. Após cadastrar os vales para cada funcionário, é necessário realizar o cálculo dos benefícios. Esta rotina é responsável pelo cálculo de vale-transporte de acordo com as definições do roteiro VTR. Utilizam-se os dados preenchidos no cadastro de períodos, considerando os dias para uso dos benefícios, levando em consideração a data de admissão, férias, faltas e afastamentos. Para realizar o cálculo, preencha os parâmetros. Processo. Qual processo deseja calcular? Roteiro. Escolha o roteiro de vale-transporte VTR. Os campos período e número de pagamento serão preenchidos automaticamente. Para acessar a rotina, utilize o menu Atualizações, Benefícios, VT-VRVA, Cálculo. Seguem as telas de processamento do cálculo. O mapa de Vale Transporte é possível verificar os valores dos benefícios previamente calculados. Para realizar a impressão do mapa, acesse Atualizações, Benefícios, VT-VRVA, Impressão do mapa. Após realizar a conferência dos valores, é necessário integrar o roteiro de Vale Transporte VTR ao roteiro da folha de pagamento FOL, para que os valores sejam calculados efetivamente pagos. Acesse Atualizações, Benefícios, VT-VRVA, Integração com a folha de pagamento. Saiba mais. Para melhor entender o funcionamento da integração de roteiros, consulte o treinamento de folha de pagamento do ambiente Gestão de Pessoal. Ao final do período, é necessário realizar o fechamento do roteiro de Vale Transporte para que o roteiro da folha possa ser fechado. Acesse Atualizações, Benefícios, VT-VRVA, Fechamento. Saiba mais. Para melhor entender o funcionamento do fechamento de roteiros, consulte o treinamento de fechamento de períodos do ambiente Gestão de Pessoal. O recibo de Vale Transporte é responsável pela impressão do recibo de Vale Transporte de cada funcionário que recebe o benefício. É utilizado para que os funcionários ratifiquem o recebimento. Somente podemos imprimir recibos dos vales de períodos já fechados. O recibo de Vale Transporte é responsável pela impressão do recibo de Vale Transporte de cada funcionário que recebe o benefício. É utilizado para que os funcionários ratifiquem o recebimento. Somente podemos imprimir recibos dos vales de períodos já fechados. Acesse Atualizações, Benefícios, VT-VRVA, Recibo Vale Transporte e Diferenças. Esta rotina é responsável por gerar o arquivo .txt com as informações dos benefícios a serem enviadas para a prestadora do serviço de benefício. A geração é feita através do ReadMake BenefArc e pode ser customizada conforme a necessidade do cliente. Para a geração do arquivo magnético, é necessário que as seguintes informações estejam cadastradas na tabela auxiliar S018, Fornecedores de benefícios. No registro do fornecedor desejado, informe. Arquivo de entrada. Arquivo com a extensão .ini, referente ao layout utilizado para a compra do benefício.
baseado no layout fornecido pelas empresas prestadoras de serviço. O produto padrão disponibiliza o layout da VB Serviços. Caso não seja informado o caminho do arquivo de entrada .ini, na manutenção de tabelas, o mesmo deve estar dentro da pasta /system do Proteus. Arquivo de saída. Arquivo com extensão .txt, onde será gerada as informações referentes ao benefício seguindo o layout definido pelo arquivo de entrada .ini. Deve ser informado o nome do arquivo e o local onde é gravado. Exemplo, c:/vb.txt. Caso o caminho não seja informado, o arquivo será gerado na pasta /system do Proteus. Função validadora. Nome de uma função de usuário, user function, que é utilizada para a validação dos funcionários que são gerados no arquivo de benefícios. Essa função deve estar no arquivo readmake. Após a tabela S018 estar devidamente cadastrada e o benefício estar calculado e verificado, é possível prosseguir com a geração do arquivo de integração. Para realizar a integração, acesse a rotina através do caminho Atualizações, Benefícios, Arquivo de Integração. Clique em Perguntas. Escolha o fornecedor para o qual deseja criar o arquivo de integração. Escolha o tipo de benefício. Informe o processo e período da geração do cálculo já efetuado. Preencha as demais perguntas de acordo com o que deseja gerar no arquivo. Clique em Informações e execute a rotina. Possíveis resultados. Caso ocorra alguma divergência, ou seja, a função validadora retorne F, falso, é gerado um log contendo o código do funcionário e o motivo pelo qual o arquivo de saída não foi gerado. Se não ocorrerem problemas, é gerado um relatório contendo todos os funcionários que foram processados no arquivo de saída. Vamos ver na prática o cadastro do Vale Transporte. Tendo todos os pré-requisitos cadastrados conforme o início deste vídeo treinamento, vamos começar cadastrando o meio de transporte. Para realizar o cadastramento, acesse Atualizações, Benefícios, VT-VRVA, Meios de Transporte. Selecione Incluir. Os principais campos contidos neste cadastro são: código. Informe um código identificador para o meio de transporte, sendo este código utilizado para a realização do cálculo de benefícios. Descrição. Atribua uma descrição ao meio de transporte que será cadastrado. Valor unitário. Informe o valor unitário do meio de transporte. Dias fixos. Informe a quantidade de dias fixos que são utilizados no cálculo do Vale Transporte. Caso este campo seja informado, o cálculo do benefício não é efetuado com base na quantidade de dias do mês. Tipo de benefício. Escolha o tipo de benefício a partir dos valores da tabela S011, tipos de benefício cadastrada em manutenção de tabelas. Após o preenchimento dos campos, selecione Salvar para confirmar as informações. Para realizar o lançamento das informações que serão utilizadas durante o cálculo do benefício do Vale Transporte para o funcionário, acesse Atualizações, Benefícios, VT-VRVA, Atualização. Selecione Vale Transporte. Selecione o funcionário e Incluir.
Os principais campos contidos neste cadastro são: código. Escolha o vale transporte que deseja atribuir ao funcionário. Dias proporcionais informados. Número de dias proporcionais para a utilização do vale. Este campo possuirá a informação dos dias proporcionais gerados no cálculo do vale de acordo com férias, afastamentos, admissão no mês, etc. No entanto, caso seja necessário, o usuário poderá alterá-lo. Este campo terá prioridade no cálculo se preenchido. Quantidade de vales úteis. Informe a quantidade de vales que o funcionário utiliza por dia. Quantidade não útil. Quantidade de vales a ser fornecida ao funcionário para os dias não úteis, ou seja, sábados, domingos e feriados. Algumas empresas utilizam uma quantidade de vale diferente para os dias não úteis. Lembre-se que é possível registrar mais de um meio de transporte ao funcionário, ônibus e metrô, por exemplo. Após o preenchimento dos campos, selecione Salvar para confirmar as informações. Para realizar o cálculo do benefício do Vale Transporte, acesse Atualizações, Benefícios, VT-VRVA, Cálculo. Em Parâmetros, preenchemos os seguintes campos: Processo, Roteiro, o período ativo é carregado automaticamente. Uma nova tela de parâmetros é carregada com perguntas específicas ao cálculo de vale transporte. No nosso exemplo, deixaremos as respostas padrão. Calcular para vale transporte. Proporcional à admissão? Sim. Proporcional a férias afastamentos? Sim. Proporcional a férias programadas? Sim. Descontar faltas? Sim. Quantidade de vales a deduzir? 0. Recalcular itens calculados? Sim. Para agilizar o processo, colocaremos um filtro selecionando um funcionário exemplo. Obrigado e até o próximo treinamento.